E está tentando agora o Carlos Vinícius, que é um atacante do Fulham, ficaria livre no mercado. Já teve essa tratativa um tempo atrás, já tinha sido oferecido. Se fala nessa possibilidade do Biel lá do Sporting de Portugal, meio atacante, 24 anos, mas o Sport querendo 6, 7 milhões de euros, sinceramente, eu acho um absurdo o Corinthians cogitar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver as últimas novidades. O Timão ali tá buscando a contratação do Biel, do Carlos Vinícius, né? Dois jogadores ali que chegariam para reforçar o ataque do Timão. E o Vessone, que é um jornalista, sempre tem muitas informações sobre o Timão, trouxe as últimas novidades e é isso que vamos ver a partir de agora. Tudo sobre os bastidores, ele não ficou nada contente ali com a escolha do Corinthians em talvez pagar uma grana muito alta pro Biel em específico, né? Já que é um jogador que está sendo cobrado ali 7 milhões de euros mais ou menos por sua contratação. Eu também me espanto esse valor, honestamente, por um jogador igual o Biel que a gente não conhece absolutamente nada ou quase nada dele, né? Sabe, a passagem dele foi boa pelo Bahia, foi pra Europa, tá encostado lá e segundo até relatos da imprensa portuguesa, o Sporting tá muito feliz com a possibilidade de, se livrar do atacante do ponta, que está atualmente lá um pouco encostado, não vem tendo tanto espaço. E é isso que vamos ver a partir de agora e muito mais informações também no decorrer do vídeo. No final, a gente analisa tudo isso. Tem jogador chegando no Corinthians ou tentando contratar, Vessa? Explica aí. Antes eu vou mandar um abraço pro Gabriel, o Gabriel Ramos, um homem que imita o Tite, mandou aqui lembrando que, na verdade, eu estava esquecendo o jogador, é o Juninho, né? Que Juninho. Gastou 5 milhões mais ou menos de euros, foi o que o Flamengo gastou. Em relação ao Corinthians, o clube está no mercado aí tentando, já perdeu 3 jogadores, não contratou ninguém, aliás, o ano inteiro só contratou um até agora, né? Que foi o Angileri, que estava também saindo lá da Espanha gratuita, é a única contratação de toda a temporada do Corinthians, que está numa situação difícil financeira, todo mundo sabe, e está tentando agora o Carlos Vinícius, que é um atacante do Fulham, ficaria livre no mercado. Já teve essa tratativa um tempo atrás, já tinha sido oferecido. Se fala nessa possibilidade do Biel lá do Sporting de Portugal, meio atacante, 24 anos, mas o Sport querendo 6, 7 milhões de euros, sinceramente, eu acho um absurdo o Corinthians cogitar gastar direito econômico para algum outro clube. Já tem quase 100 milhões na FIFA aí, de Maicon, Félix Torres, Garro, o Rojas, tudo para estourar aí quase 100 milhões, vai pegar outra transferência internacional, me parece completamente sem noção essa tentativa. Acho que por um empréstimo estava tudo bem, o Corinthians pode ser forçar o empréstimo, até faria sentido, mas comprar jogador na situação que o Corinthians está, eu acho, sinceramente, um movimento que eu não entendo e que já era para ter sido cortado isso daí. Então, esses 2 jogadores, a prioridade é um atacante, e o Corinthians segue aí nessa tentativa, nessas 2. Uma seria um jogador que está livre no mercado e agora oferecido, abriu conversas, está conversando mesmo, Carlos Vinícius, que era do Fulham, e agora o Biel. A gente vai aguardar, mas eu, sinceramente, eu não estou entendendo esse movimento do Corinthians de já não ter cortado. Empréstimo não? Você só quer vender? Não, então obrigado, até logo, eu estou fora. Outros times, o Biel negociou, conversou, o Biel priorizou o Corinthians, quer jogar no Corinthians, apesar de tudo que esses dirigentes fazem, o clube ainda segue sendo ali alvo de clube, de jogadores e de empresas e de parceiros comerciais, é incrível, mas é o tamanho da grandeza do clube. O Biel deu prioridade para o Corinthians, outros 3, 4 clubes quiseram, só que aí na hora de conversar com o Sport, ele está querendo dinheiro e recuperar o que pagou do Bahia, 6 milhões de euros, sinceramente. O Corinthians não tem essa condição, eu espero que não faça, para ser sincero. Mas, claro, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que a situação no Corinthians é terrível, não teria condições. Mas o Corinthians precisa desse tipo de jogador no elenco que tem tanta gente já? Atacante, né, Tironi? Atacante de velocidade. O Corinthians quase não tem jogador de velocidade. Tem muita gente habilidosa, como Carrilho, como Garro, como Memphis, mas não tem de velocidade, não tem jogador de lado de campo. E aí a tentativa do Biel é essa. Não do Fulham, do Carlos Vinícius, que esse daí é um grandão, 1,90 m, é mais atacante, centroavantão e tal. Mas essa do Biel seria um cara que a característica não tem nenhum. Deve ser o único clube da Série A que não tem um cara de velocidade, a não ser os meninos, que aí isso ok, a molecada da base. Mas a busca seria por isso, né? Eu até entendi a prioridade, a característica é necessária,
mas até aí pagar 7 milhões de euros não faz o menor sentido por uma aposta. Você quer apostar? Vai na Série B, pega um atacante de velocidade da Série B, aí tá tudo bem, é uma aposta. Pode dar certo, pode não dar, mas gastou pouco. Você vai porque o Biel não é certeza para nada, né? Alguém aqui tem certeza, nem quem está nos assistindo. Não é certeza. Aí você vai gastar 7 milhões de euros em alguém que você nem sabe se vai resolver seu problema. Sinceramente, eu acho muito, muito exagerado. E se fosse fazer uma coisa mais correta, vai alguém da base. Não é certeza, não é certeza. Pega alguém da base. Tenta, vê lá, vai que tem um Porque jogador bom além lá de na você base. não gastar os 7, ele pode render 7 e 10 depois. Com um pouco de noção se faz um negócio desse, né, Massado? Fica até difícil usar palavras republicanas para explicar o que fazem com o Corinthians, né? É impressionante. É incrível. E vai continuar, e vamos embora. Muda presidente, sai presidente. Vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Aqui 7 milhões de euros pelo Biel, uma turma dentro do Corinthians, não estou falando de torcida, tá? Não estou falando do conselheiro, com todo respeito ao torcedor e ao conselheiro, claro, mas eu estou falando, né, de pessoas importantes lá dentro. Algumas que acham que seria uma loucura, porque o Corinthians não tem dinheiro, está quebrado, não tem condição hoje de pagar 7 milhões de euros por um jogador, e há também aqueles que, né, que justificam a questão dos 7 milhões de euros. Ou você, né, por exemplo, quem é a favor dos 7 milhões de euros no Corinthians? Claro que eu não vou falar quem é a favor e quem é contra para não estar queimando ninguém, né? Até porque tudo que o Corinthians menos precisa agora é de lenha na fogueira, né? A questão é a seguinte, quem justifica... E eu vou falar um negócio para vocês, viu? A justificativa dos 7 milhões de euros em relação a Biel pode te jogar uma seta na sua cabeça. Porque é o seguinte, quem acha que o Biel vale 7 milhões de euros, diz que jogadores de ponta no mercado, atacantes de beirada, do drible, são jogadores caros, tá? E se você quer pagar por um jogador que seja incontestável, um atacante de beirada de campo, que seja incontestável, esse jogador hoje não custa menos que 10 milhões de euros. Tá? Você vê o Jacos, tá dizendo, o Jacos, eu sou a favor, Samir. Tá? Tem gente que é contra. Vamos lá. Vamos lá. Eu passo o dia inteiro conversando com pessoas relevantes no Corinthians, porque ele não é relevante no sentido de decisões, para eu não chegar aqui e dar a opinião de alguém, tá? Opinião de alguém, eu fico com a minha. Então é o seguinte, a pessoa que alega, o lado que alega que 7 milhões de euros pelo Biel vale, essa pessoa diz o seguinte, tá? E tem gente que concorda, né? Não se esqueçam da contratação do Pedro Raul, né? Eu sou a favor, Samir, enfim, vamos ver quem é mais a favor, quem é contra, tem aí. Eu sei que é a sua opinião, Jacos, eu sei, tá? A pessoa que alega que 7 milhões de euros ela é um valor justo pelo Biel, ela alega que você hoje não consegue contratar um jogador incontestável que seja ponta, não zagueiro, volante, meia, mas um ponta, driblador de lado, que você não consegue hoje contratar um jogador incontestável por menos de 10 milhões de euros. Cara, é compreensível a visão desse lado. Por quê? Porque realmente, você quer contratar um jogador que a torcida vai ao delírio e ninguém vai reclamar. Quanto que custa o Pedro hoje no mercado? O centroavante do Flamengo? Ninguém vai contestar o Pedro. Só que você não vai pagar pelo Pedro menos de 15 ou 20 milhões de euros, eu acho. Então, por exemplo, quanto que o Palmeiras pagou pelo Paulinho do Atlético Mineiro, que é uma contratação incontestável. Contratações incontestáveis nessa posição, você não paga menos do que 15 milhões, entre 10 e 15 milhões. Eu acho que essa pessoa tem razão. Eu não tiro a razão dela, tá? Agora, vamos lá, né? O Paulinho nisso tudo, acho que foi 15 milhões, se eu não me engano, tá? 15 milhões, se eu não me engano. Agora, olha só.
A questão é a seguinte: eu entendo a avaliação de um profissional do Corinthians que me diz que hoje você não contrata um jogador incontestável para jogar na beirada do ataque, para ser titular hoje, por menos de 15 ou 10 milhões de euros. E o jogador de 7 milhões de euros, na verdade, é um jogador bom, potencial bom, mas não é top. Não é incontestável, que é o caso do Biel. Fechou? Eu entendo esse profissional. Só que tem uma questão. Eu entendo também aqueles que dizem o seguinte: 7 milhões de euros é loucura por conta da situação do Corinthians. Os dois lados têm a sua razão. Eu entendo os dois lados. Porque o Corinthians também não está em condição de pagar 7 milhões de euros por uma aposta. O Biel é uma aposta. Ninguém garante que vai dar certo. Tudo bem que toda grande contratação, ninguém garante que vai dar certo. O Alexandre Pato parecia que ia dar muito certo. Isso não tem como dar errado. Tinha como dar errado e deu. E deu, tá? Tem contratações que dão erradas. O Corinthians não está no momento de apostar os 7 milhões de euros no jogador Biel, tá? E vou falar para vocês. Eu conversei com várias pessoas sobre o assunto. Uma delas me falou que o Corinthians não enviou a proposta de 7 milhões de euros. O Corinthians enviou uma proposta abaixo dos 7 milhões de euros. O que já era esperado, né? Até porque o Corinthians não tem esses 7 milhões pra dar. Fazer essa questão, sabe? Isso aí já é bem nítido, né? Então, claro, vai buscar ali, se for atrás do Biel mesmo, se a negociação for concluída, né? O Corinthians vai atrás, vai tentar outros meios, vai tentar fazer um empréstimo, vai tentar comprar uma porcentagem, diminuir, vai dar os seus pulos ali para tentar trazer esse jogador. É um craque? Não sei. É um cara que vai chegar a resolver? Também não sei. Então aquilo que o Samir fala sobre você comprar um jogador pronto, aquele que chegar para resolver, realmente não é um jogador barato. Dificilmente você vai encontrar um jogador desse, a não ser que esteja ali em fim de contrato e o Corinthians consiga um pré-contrato, pegar um jogador livre que está querendo muito jogar no Timão. Eu quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!